como muitas coisas, nós esquecemos do que é suposto saber em alguns alimentos. O tomate já não sabe ao tomate que sabia quando eu era mais novo. E acontecia-me isso com o pão. Agora já não me acontece. Agora o meu pão já sabe a infância, já sabe antigamente. O tempo que as coisas eram boas. Eu sou o Frederico, tenho 47 anos, vivo em Campolide e sou muito apaixonado pelo pão. Quando comecei a fazer pão foi na pandemia. Tinha uma amiga minha que começou a fazer pão e depois contou-me e disse: porque é que não fazes? E foi mais uma maneira de, com a distância, termos uma coisa para fazermos os dois. Então trocávamos fotografias de pão, dizia: olha o pão que eu fiz hoje, olha a receita que eu estou a experimentar. É engraçado como o pão foi o principal responsável. Que eu queria que os meus pães ficassem mesmo bons para conseguirem competir com os dela, porque ela começou primeiro que eu. Portanto, havia assim uma vontade, como ela não podia provar, tinham que ficar impecáveis, tinham que ser tipo Instagram. Começou com uma coisa que não tinha grande importância, entusiasmei-me e comecei a gostar de fazer pão. Toda a gente cá em casa adorou que eu fizesse pão. Os meus vizinhos também gostam, também passaram a gostar que eu fizesse pão. Passei a ter muito orgulho e eu comecei a fazer o pão com massa-mãe porque, bom, primeiro era o que ela estava a fazer e segundo porque era uma coisa que podia fazer com o que havia cá em casa. Não havia fermento, mas havia farinha e água. Portanto, eu comecei a gostar mais do sabor, é um sabor assim mais ácido. Depois de eu ter começado a fazer com massa-mãe, que eu vim descobrir que realmente a massa-mãe tem imensos benefícios, é muito saudável, tem probióticos, uma maneira mais natural de fazer pão. E à medida que fui aperfeiçoando, com a mesma massa-mãe, consigo fazer pães com sabores diferentes, com técnicas diferentes, tipo deixar mais tempo no frigorífico, fazer uma fermentação mais demorada. A massa-mãe não é a maneira mais simples de fazer pão, mas é a melhor. Poder fazer uma segunda levedação no frigorífico significa que eu posso preparar tudo, fazer do meu calendário, preparar tudo, ponho no frigorífico. E tenho tipo uma janela, 48 horas, e nessas 48 horas posso escolher fazer o pão à hora que eu quiser. Que eu às vezes faço no dia anterior, deixo a fazer a primeira fermentação, guardo no frigorífico. Depois, se preciso, tenho um jantar e preciso de fazer pão para o jantar, um bocadinho antes do jantar, tiro a massa, deixo ali repousar um bocadinho e está pronta para ir para o forno. O pão com a massa-mãe fica mais ácido e eu acho que fica mais parecido daquilo que eu me lembro do que era o pão quando eu era mais novo. Que a altura que eu me lembro de gostar mais de comer pão era em casa dos meus avós, no Alentejo, porque o pão era ótimo. E o pão com manteiga de manhã não batia, era ótimo. E comia-se o dia todo, que era a parte boa, tipo, havia pão ao pequeno almoço, depois do almoço também se comia pão, ao lanche comia-se pão o dia todo. A gente tenta às vezes comprar, vai ao supermercado e diz lá para um alentejano e vamos comprar e não é outra coisa. Já experimentei várias farinhas e as que eu gosto mais são as farinhas de moleiro. Mudam o pão, mas tu consegues fazer pão com farinha de supermercado. Eu comecei a fazer com as farinhas que compro no supermercado. Bom é experimentar. Toda a gente devia fazer pão, pelo menos uma vez. Quando tu dás o teu pão a provar, é uma coisa que tiveste ali laboriosamente a fazer e vês que as pessoas comem com satisfação, é ótimo. Destapar a panela e ver que o pão abriu é o melhor. Aí aquilo é a hora da verdade. Até lá tu achas que tentas fazer tudo bem, mas só quando tu abres é que dizes assim: ok, impecável. Depois pão com manteiga, tipo, a vida é ótimo. Como é que uma coisa tão simples, não é? Pode ser tão boa?